associado aqui do SIESE. E nós vamos repercutir o que aconteceu na última semana, aí, no dia 3 de novembro, que foi a queda de energia elétrica, um caos, condomínios parados, árvores caídas em todo o estado de São Paulo. E aí vem a dúvida, a sua central estava preparada para esse evento? O seu condomínio estava preparado? Muito síndico, muita reclamação, muita bagunça. E qual que é o aprendizado que a gente leva? Então nós viemos aqui hoje, na Integra Corp, falar com o Otávio, para ele trazer um pouco do know-how e a gente vai bater esse papo. Otávio, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Tudo jóia? Obrigado pelo convite. Imagina que é isso. Vocês hoje aqui. Sempre é bom colaborar com o SIESE. E já fica a minha recomendação aqui para quem não fez a associação ao SIESE, entra que só assim a gente vai conseguir fazer as coisas da forma que tem que ser. Melhoria do nosso mercado, né? Segmento, fazer mesmo ter defesa jurídica, conseguir se unir, né, para conseguir os nossos direitos. Bacana, e vamos direto ao assunto. Como foi a sexta-feira, 3 de novembro de 2023 para você, Otávio? Podia ter sido sexta-feira 13, né? É verdade, faltou o número 1 só. Só o número 1 só. Então, Rodrigo, para nós aqui, acho que foi difícil para todo mundo, né? Mas eu passei por um momento bem parecido com esse em 2013, onde eu fiquei 2 dias com a minha central totalmente desligada em Sorocaba. Minha central em Sorocaba, não era aqui no polo industrial. Então eu aprendi naquela época que central de portaria remota é uma estrutura praticamente hospitalar, né? Onde você tem que ter um gerador a diesel, um gerador que aguenta ficar 1, 2, 3, 5, 6 dias, um gerador profissional, né? Que ele é realmente como redundante de energia, ele não é parcial, ele é total, precisa de link dedicado e está num lugar seguro. Então, assim, foi difícil, mas a nossa central, pelo menos, né, que a gente cumpriu aí o protocolo de segurança, os protocolos de infraestrutura, em nenhum momento a central ficou sem atendimento. A gente ficou online todo o tempo sem problema nenhum. Então, olha que bacana, olha o que o nosso associado, a Integra Corp, trouxe para nós agora. Há 10 anos atrás, ele passou por um cenário semelhante, uma queda de energia, onde ele tinha a central dele lá em Sorocaba, no interior de São Paulo, para quem está fora de São Paulo, para entender. E ele ficou aí quantos dias, Otávio? 2 dias? 2 dias. 2 dias fora. Então ele trouxe isso como aprendizado e não passou apuros agora, né? Sim. Então isso é legal. Otávio, vamos falar para quem está em casa, não só para os associados ou para as empresas, os empresários que trabalham no ramo de segurança eletrônica, especificamente na área de monitoramento de alarme, rastreamento e a portaria remota, o que ele deve fazer na sua central para não ter nenhum tipo de problema. E depois a gente entra no cenário condomínio, né? Mas eu acho que o coração nessa arquitetura total aí do evento que aconteceu do dia 3 de novembro, agora, na última sexta-feira, é a questão da queda de energia. Então eu só também vou recapitular, porque a gente foi falando, e para quem está fora do estado de São Paulo, hoje é dia 9, né? 9 de novembro, nós ainda temos algumas regiões aqui do estado de São Paulo sem energia elétrica. Então, para quem não entende, na sexta-feira, essa típica sexta-feira, 3 de novembro, nós tivemos ventanias em algumas regiões de São Paulo que chegaram até 110 km por hora. Várias quedas de árvore caíram. Foi uma chuva de aproximadamente, no máximo, 10 minutos e ocasionou aí uma paralisação geral, não só no nosso segmento de segurança, mas aqui é o que nos importa, como num contexto geral. Hospitais ficaram sem funcionar em algumas cidades de São Paulo e aí todo mundo tem que ter o plano B. E aí o que a gente percebe, nós vimos ali no nosso grupo de WhatsApp dos associados do SIESE, foram as dores, os síndicos questionando, pô, e agora, vamos implantar alguém? Nós estamos sem segurança, o que eu faço? Teve empresas aí, Otávio, que vieram falar com a gente, que síndicos foram questionar até o SLA. Mas a gente tem que ter a nossa lição de casa, então é por isso que a gente trouxe você. Então, qual que é o primeiro ponto aí da central de monitoramento? É o gerador? Eu acho como a linha de base de infraestrutura. Eu acho que qualquer central de monitoramento, se ela está propondo fazer uma estrutura 24 horas de monitoramento, atendimento, né? Eu acho que a linha de base ela é o gerador e os links dedicados. Legal. Né? O gerador, que eu vou recomendar sempre, é um gerador a diesel profissional que pode ficar ligado 5, 10 dias, 15 dias. Aquele geradorzinho pequenininho de gasolina... Nem a pau. Por quê? Polêmica. Porque além dele não poder ficar ligado mais de 12 horas, 14 horas, né? O motor não é feito para isso. Não aguenta, né? Não Pega aguenta. fogo. Okay. Ele também tem a questão da segurança, né? Porque você poder fazer o abastecimento com o gerador ligado, esse é para fazer isso, outros não são dessa forma, né? Mas o gerador, eu acho que ele é a linha de base.
né? Junto com o no-break, né? Porque não adianta você ter o gerador e não ter o no-break. Vou pedir para deixar um vídeo aí em caractere pequeno, enquanto a gente está falando, mostrando a sua estrutura, mostrando o seu gerador, para a gente ter uma ideia, para quem está em casa, o síndico, entender, e até os empresários entenderem. Gerador a diesel, pode falar. E, Rodrigo, a responsabilidade de uma central de monitoramento é muito maior, né? Se a gente tem uma aqui, 200 condomínios, que fossem 300, 40, 60, 80, a partir do número que passa de 10, se a tua central caiu, se você não consegue mais fazer o atendimento, e é um problema, não um problema climatológico, como foi, mas um problema local, como é que você faz para arrumar 10 porteiros imediatamente? Não tem Eu acho que até mesmo as empresas de portaria presencial teriam dificuldade que ninguém trabalhe com um excesso de mão de obra para substituição de mais de 10, 15, 30% do que tem lá. Com certeza. Então, o gerador é linha de base. Eu acho que todos os síndicos, todas as comissões de condomínio, elas deveriam começar a olhar para a central de atendimento como ponto focal na hora de você decidir quem vai prestar serviço no seu condomínio. Então, síndico, anota aí, ó, primeira lição de casa, hein? Visitar a central de monitoramento, visitar a infraestrutura da empresa que vai te atender. Que aí, somente na hora, se você não visita antes, escolhe só pelo menor preço, aquele precinho mais camaradinha, que vai agradar todo mundo, você pode ter a surpresa indesejável, que é isso aí, ó. Mais de 90 horas, alguns condomínios aqui ainda no estado de São Paulo sem energia. Certo. E você tem que ter também o no-break, né? Porque a gente sabe que o gerador ele não entra em funcionamento imediatamente. Ele demora aí uns 10, 8 segundos para regular a sua potência, regular a frequência para depois jogar energia. Então, você ter um no-break industrial, que nem nós temos aqui, que é um banco de bateria, é necessário. Até porque tem a lei de Murphy, né? Pode ser um dia que você vai fazer uma manutenção no no-break e dá uma oscilada na internet, cai toda a sua operação de portaria remota. Derruba os links, né? Exatamente. Mas aí isso quando é um problema local. Agora, é mais difícil explicar esse problema do que o que aconteceu, que foi uma força maior. É indiscutível que aconteceu no estado de São Paulo. Em Sorocaba, você mencionou 110 km por hora, foi lá o caso de Sorocaba. Teve destelhamento, teve mais de 300 árvores caídas só em Sorocaba. Se em São Paulo foi 800, Sorocaba foi, né, praticamente quase 20%. Então. Então, assim, é muito importante você ter um no-break, que tem que ter também a manutenção preventiva, tem que ter um contrato de corretiva. O nosso gerador também tem a corretiva, ele pode dar um problema. Então, o meu banco de bateria tem que ser suportável para até chegar aqui a manutenção, a SLA do no-break do gerador, você está bastante seguro, né? Hoje, quantos clientes foram afetados da sua operação hoje nessa situação? Quantos clientes lá na ponta? Porque já entendemos que a central de monitoramento ela tem lá o seu gerador a diesel lá fora, que quando eu cheguei eu verifiquei. Nós temos a questão do banco de baterias aí, para que se o gerador não entre, ele também não, ele entra de forma automática, mas ele vai derrubar um link se não tiver algo para segurar. A gente sabe que aqui foi perfeito, ok, maravilha. E os condomínios? Quantos condomínios em média? Cerca de 12% dos condomínios caíram, né? Então, se você tem hoje por volta de 200, você pode entender aí que 20 e poucos condomínios ficaram fora. Legal, tá? Ó, isso é importante, tá vendo? Chegou aí na média de 20, 25 condomínios. E é o impacto. E aí imagina se também lá no condomínio não tiver um mínimo de uma instalação criteriosa lá quando você for fazer a implantação. Então, síndico, quando a empresa vai ofertar lá a implantação no seu condomínio, se baseia não somente pelo aquele reconhecimento facial que é bonito, que está lá na porta do seu condomínio, que é o item de segurança, mas principalmente a questão do banco de baterias. E aí comenta um pouquinho sobre isso, Otávio. Como é que está a instalação lá nas pontas? Bom, uma coisa que eu acho que todos os problemas que ocorreram nessa tempestade vai mudar um pouco a interpretação que o síndico tem do serviço de portaria remota. Então isso, para o nosso caso, né, do CIESE, das empresas associadas, vai ser muito bom. Porque muita gente ouviu falar, por que eu vou colocar um gerador, um no-break de 2 horas resolve? Então tudo bem, é difícil acontecer uma tempestade dessa, mas outras virão, a gente não sabe quando, né? Então você ter, eu acho, no mínimo, um no-break ali de 10 horas, 8 horas é o desejável. Se puder, então você reduz a quantidade do no-break para 2 horas, mas você investe num gerador, pelo menos para tocar o sistema de segurança eletrônica, aí é melhor ainda, né? E que não seja uma gasolina, seja uma diesel, que também é importante. No momento que aconteceu agora, pelo menos, o condomínio ia ficar pelo menos com o portão funcionando, com as câmeras gravando, interfone, com o reconhecimento facial funcionando. Iluminação da área comum, por mais que tenha caído a energia, está funcionando. Por mais que não tenha internet,
você está com a sua situação, você é mais resguardado, a sua segurança é maior, né? Então, isso eu acho que é o mínimo hoje que eu acho que vai ser a parte positiva, ou seja, os síndicos vão passar a ter um senso crítico maior em relação ao serviço. Então vamos lá, dica número 2. Síndico, síndica, morador do condomínio, olha lá, gerador, no break, é importante, não adianta aquela empresa, de novo, lá, que cobra mais baratinho, que não tem essa estrutura para te vender, não te ofereceu isso, presta atenção, porque aí ela vai falar, não, fica tranquilo, acabou a energia elétrica, eu vou implantar um profissional nosso, nós temos um contingenciamento que vai vir para o seu condomínio e vai assumir de forma presencial. Mas a forma presencial é segura? Não sei até quanto. E aí, nesse caso, por exemplo, que nem aqui na Integra Corp, que é uma grande empresa, 25 condomínios parados, será que a infraestrutura, vamos ser realistas, você Sim. tem hoje 25 porteiros para implantar de Ninguém imediato? tem. Nem empresa E fora terceirizada. que não tinha semáforo, era uma situação caótica. Como você se deslocomove com árvores Não caídas consegue. para ir a um condomínio? Tinha condomínio que o porteiro ou a nossa manutenção teve que deixar o carro a 2, 3 quadras que tinha árvores caídas, fora com medo de poder cair outras árvores, né? Mas você mencionou a questão do porteiro local. Uma coisa é o porteiro local trabalhar em um condomínio que tem energia elétrica com todo o ecossistema de segurança eletrônica Dentro de uma funcionando. guarita. E funcionando. Outra coisa é o porteiro ficar num condomínio sem energia elétrica Portões todos abertos. e ele tendo que fazer isso tudo. A exposição ao risco do condomínio e do porteiro é maior. Então ele não faz mais Ele controle nem de é mais acesso. porteiro. E nem controle Ele de passou a acesso. ser vigilante, coisa que ele não tem nem preparado para estar. Nem pode. E nem pode fazer. Nem pode. Então, até nesse conceito mesmo, eu acho errado um porteiro ficar... Você está expondo a pessoa ao risco desnecessário. Não é porque você tem um risco que você vai colocar alguém lá sem preparo nenhum, que também tem família, que também tem outras coisas para fazer. Claro, claro. Então, eu acho que hoje, um item que virou... Ou você coloca um banco de baterias bem grande, 12 horas, que nesse caso você ia precisar também, você vê, depois de 12 horas ia ter um problema, mas eu acho que hoje o gerador, com certeza as vendas vão aumentar, porque viram a diferença, o valor que o gerador traz para um condomínio. E olha que interessante, hein? Olha que interessante um ponto que você abordou, não só a questão da vulnerabilidade com aquele profissional, com aquele porteiro que está lá no condomínio, mas aquele porteiro ele também pode deixar de não chegar no condomínio por causa das mesmas dificuldades que uma equipe técnica da empresa de portaria Sim. remota teve. Então eu entendo, eu tive, por exemplo, eu também sou da área, né? Todo mundo sabe, eu tive condomínios meus ali na região do ABC Paulista, tá? Que o meu condomínio estava abastecido com baterias de 12 horas e com um gerador para dar continuidade ao risco, e as portas fechadas, a iluminação da área comum externa, porque hoje tem holofotes fotovoltaicos que não dependem da energia elétrica para o funcionamento, e ali estava trancado, estava funcionando bonitinho. E o condomínio ao lado, com as portas todas escancaradas, e aí o porteiro ali de pé, olhando, mas não consegue ter um controle efetivo, aquele breu da madrugada, e aí tem a questão do crime. Se o ladrão está na situação oportunista, ele não vai buscar aquele condomínio que tem uma fachada mesmo comprometida, mas iluminada, e com as portas trancadas. Ele vai entrar ali no escuro que, de repente, o próprio porteiro não vai ver, né, Otávio? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, a segunda dica é essa, procurar também, não só a primeira parte é ver realmente a estrutura da empresa, isso é muito importante, tá? Você escolher uma empresa que tem uma estrutura séria, uma estrutura preparada para situações como essa, né? A gente não consegue prever todos os possíveis catástrofes que podem ocorrer, mas esse é o primeiro ponto. E o segundo é a estrutura local. Então, optar por bancos de baterias grandes, eu ter a questão de ter a possibilidade de um gerador. E um gerador pequeno não é caro. Quanto que custa um gerador de 7 kVA aí para tocar só uma frente de condomínio? Eu acho que com instalação, com tudo, deve ser uns 15 mil reais, né? Então, 15 mil reais, você já está economizando aí hoje 150 até 200 Com mil o reais QTA, por ano, que é né? o que ele para Que fazer entra de forma automática, Exato. né? Então, olha só, 15 mil reais é uma mensalidade, é um custo de uma mensalidade de um porteiro presencial hoje. Uma portaria começa a partir de 15 a 20 mil reais, então não vejo como um grande custo aí de condomínio, hein, Otávio? Eu acho que até nos condomínios maiores, aí, acima de 50, 60, por que não pensar num gerador profissional mesmo para tocar área comum, né? Elevadores, E um tá? elevador pelo menos. Isso. Né? Não digo nem os apartamentos, que seria muito caro, mas tocar um elevador, né? Um de reserva, a área comum e o sistema de segurança, isso você está assim investindo em segurança e valorização no seu patrimônio. Ó, o pessoal tá me falando aqui, Otávio, que parece que já existe uma lei dentro do município de São Paulo para as novas edificações
ela só tira o habite, tá? Depois a gente precisa confirmar isso, mas parece que só tira o habite se já tiver gerador. Então os prédios novos já estão nascendo com essa cultura de gerador. Mas os mais antigos, que são inclusive os que primeiro optam por portaria remota, até pelo seu tempo de maturação, né? Eles ainda não possuem, então aí mais uma dica. Vamos tentar buscar esse tipo de investimento. No prédio que eu moro e tem gerador, graças a Deus, né? Nessa questão de um elevador e área comum, uma das pessoas que quando caiu a energia, que tinha lá por volta de uns 60 anos de idade, só de cair a energia a pessoa ficou com pânico. E se não fosse, por exemplo, você ter um elevador, ela precisou ser medicada, né? Porque ela ficou com pânico. E você imagina ter que descer a escada uma pessoa com pânico. Então é uma questão de saúde, de segurança pública, é uma questão de saúde também. Concordo. Né? Na hora de você resgatar uma pessoa num condomínio que tem um problema desse numa hora dessa, que é natural ter, no meu prédio lá, no elevador social que não estava no gerador, uma pessoa ficou 2 horas lá dentro. Deus do céu. Tava com o bombeiro estava ocupado, a empresa também estava ocupada. Com várias pessoas presas. Ou seja, chegou no limite, né, do oferecimento de serviço. Ninguém tinha para oferecer mais. Né? Então é aí que a gente vê a diferença. Então as empresas, a gente também tem que deixar claro que as empresas de portaria remota não são as culpadas pelo evento. Nunca vai ser. E por que foram culpadas? Porque a expectativa do síndico, a expectativa das vezes o que prometeram para ele não condiz com a realidade. Isso é importante, é onde eu quis cutucar na ferida e você tocou no assunto. Então, a responsabilidade das empresas que estão comercializando esse tipo de serviço também tem que ser o máximo transparente com aquele cliente. Com certeza. Não prometer usos e frutos que não vão conseguir cumprir com a realidade, como um caso desse, dizer, em 15 minutos eu tô aqui, com 3 árvores eu quero ver você chegar em 15 minutos, né? Eu gosto muito de fazer uma análise sobre isso como fundo de investimento, né? Se chegar alguém para você prometendo retorno de Bitcoin de 25% ao mês, e 15% você tem que desconfiar. Então chegou lá uma empresa, está prometendo para você porteiro em 20 minutos em qualquer circunstância, prometendo que tem alguém olhando as câmeras 24 horas por dia, prometer esse monte de coisa que a gente sabe que não acontece, tem que ter a forma correta de acontecer, é com inteligência artificial, é com o sistema de monitoramento em dia, com manutenção preventiva, é todo um ecossistema que vai favorecer esse serviço. E alguém chegar lá por metade do preço, eles não vão te entregar isso aí. Então vamos lá, terceira dica, síndico, síndica, morador, vou ser repetitivo aqui até o final do podcast. Terceira dica, na hora que for fazer, já fez a escolha da empresa, vamos na parte contratual, vamos medir o SLA, vamos fazer já os ajustes para qualquer situação e já começa a prever problemas como esse, para que você possa cobrar com propriedade e a empresa de fato cumprir com o que está ajustado. Porque falar, até papagaio fala. Cumprir, só se estiver no contrato, né? Sim, e pelo menos se não cumprir, ele pode rescindir o contrato sem multa, sem nada. Mesmo assim, eu acho que os síndicos, os moradores confiaram, vão ficar no prejuízo, né? Fica. Porque eles confiaram um tipo de serviço, confiaram uma situação e ela não ocorreu. Não foi cumprida. Exatamente. Então tá. Então essa é a importância. Então você agora também, que é empresário que está nos assistindo, busque aí referências. Vem com a gente aqui do CIESE, nós temos aí as reuniões mensais com os nossos associados, a gente sempre traz esse bate-papo, essa troca de experiência, para que a gente leve a seriedade do assunto, que é trabalhar com portaria remota, com monitoramentos de alarme, com rastreamento, mas trazer de forma correta para aquele nosso usuário final, que é o nosso cliente, não vender coisas que não existem, né? Fantasiar um cenário que não existe. Então isso também é importante, então vem participar do CIESE com a gente, com os empresários aí, para a gente discutir e sempre entregar a melhor solução para o cliente. Otávio, a gente falou de portaria remota, que é o que mais impactou, mas também tem a operação aí, eu não vou falar nem muito de rastreamento de veículos, mas também um alarme monitorado, porque o alarme monitorado geralmente é aquela bateriazinha pequena que não dura tanto, né? E aí, como é que, por exemplo, você tem clientes de alarme monitorado, como é que a Integra Corp interagiu nessa situação aí? Os clientes ficaram assistidos também? Você mandou equipe técnica para condomínio, ou para empresa, para o comércio lá, para de repente trocar a bateria do alarme dele? Como é que você agiu dessa forma aí? Você tem como explicar? Na parte de alarme, todos os condomínios vão ter alarme, né? O alarme de portão aberto, o alarme de dupla passagem, alarme de cerca elétrica. Então, assim, nessa parte, os condomínios estavam online, eles continuaram funcionando da mesma forma. A não ser algum que teve algum problema
físico, né? Com a chuva, teve alguns condomínios que realmente cai poste, cai árvore, alguma coisa do tipo. Fica sem o link de né? internet, Exato. Né? Os links. Mas aí que entra, né? Os condomínios hoje que trocaram todas as ligações por internet, se caiu a internet e não tem o GPRS, nesse dia ficou devendo o serviço. Por isso que eu sempre gostei da redundância de alarme com o GPRS, que é você não depender de cabos, né? Que a gente sabe que em São Paulo tudo é a tubulação, né? A parte de cabo é toda externa. Então a gente pode estar suscetível a cair uma árvore e acabar o monitoramento. Fato. Até um acidente, né? É. Um carro bater, um caminhão, alguma coisa, né? Então, ó, só para quem está em casa que não sabe, o GPRS, tá? O morador aí, o síndico, de novo, quem não é do ramo, o GPRS é um equipamento que vai um chip de dados, tá ali, geralmente da tecnologia 2, 3, 4G. E aí, numa ausência de um link de internet, na ausência de uma linha telefônica, seja ela VoIP ou até por cabo par metálico, que são as linhas antigas, convencionais lá, da época dos nossos avós, caiu todo esse sistema, entra o pacote de dados e entrega a solução. E aí as empresas geralmente optam pelo primeiro canal ser o GPRS e ali ser redundância, se o chip falhar, que pode acontecer também, mas é mínima a probabilidade, os links entrarem aí, que é o link de internet, as linhas telefônicas. Então isso é importante buscar também. Então, ó, anota aí no seu checklist a pergunta que você tem que fazer para a empresa que você está contratando. Otávio, vamos falar um pouquinho sobre a história da IntegraCorp, né? A gente falou aí dos problemas, como é que você superou, e hoje como é que a IntegraCorp ela vem atuando no mercado aí de segurança, no mercado de portaria remota, vocês atendem o Brasil, como é que é a IntegraCorp aí pra gente entender? Então, Rodrigo, muito obrigado pela pergunta, Imagina. né? Bom, a gente foi um dos primeiras empresas a entrar no segmento de portaria remota, né? Provavelmente em 2012, a gente vendeu a nossa primeira portaria em Sorocaba, e aí já venho com um DNA, vamos dizer assim, de fazer consultoria para outras empresas para montar a central. Eu mesmo fiz umas 7, 8. Montei central em Curitiba, em Porto Alegre, em Fortaleza, em Recife. E aí, então a gente veio uma escola dessa. Então a gente, além de ter os condomínios nossos, a gente tem os parceiros que hospedam aqui, né? E também temos agora a franquia que a gente lançou, tem mais ou menos um mês, que já está credenciada na ABF. E a nossa principal atuação na franquia agora, assim, você se torna um especialista em vendas e eu sou especialista em atendimento. Bacana. Dessa forma você vai conseguir vender mais e eu fazer um bom serviço para você continuar vendendo mais e não ficar perdendo tempo, né, em fazer folha de cliente, folha de funcionário, administrar gerador, administrar link, administrar TI, até questões de saque, de mandar imagem, de atender algumas solicitações de saque, nós vamos fazer também. O nosso franqueado, só quando ele precisar ir presencialmente no condomínio para discutir uma assembleia, uma ampliação, ele vai estar no local. Até mesmo para fazer um upsell, ele pode ir lá para ter um contrato X, ele convenceu a colocar, por exemplo, 5 câmeras com inteligência artificial. Ele vai ter que ir lá para explicar. Então é um representante nosso. Tá? Bacana. Então, para quem está em casa, o nosso associado, pequeno associado, ou até quem está entrando no segmento de segurança eletrônica agora, não tem condições de abrir uma central de operações, uma central de monitoramento, que onera um valor alto. Estimo eu aí hoje a partir de R$200 mil para você começar a montar uma central. Né? Então você não tem como aportar isso agora. Então o caminho é esse, é você vir buscar aí uma opção de franquia com o Otávio para hospedar aqui dentro da central e aí você se dedicar a vendas, aumentar o seu faturamento. E aí a outra parte que seria as dores de cabeça que ele mencionou, você deixa com a IntegraCorp, é isso? Sim. Então, Rodrigo, eu tenho uma opinião um pouco, eu vi isso desde o começo, que isso aqui é um serviço industrial. Né? Então, eu acredito que uma central de monitoramento hoje, com portaria remota para parar em pé, ela tem que ter pelo menos hoje mais de 100 condomínios, 130 condomínios. Para se pagar. Exato, para se pagar. Porém, como existe a concorrência, o mercado vai crescendo, daqui a pouco já tem centrais com 400, 500. Então, até você conseguir ter um ganho de escala, etc., eu falo que nesse momento, eu te falo, a principal coisa que um empresário novo queira fazer para empreender no segmento é buscar alguma franquia. Não tem só a minha, tem outros no CIES que estão abertos, tem outros parceiros, mas com certeza você partir já com uma estrutura comercial, uma estrutura de saque bem sucedida, já é um grande passo para começar a vender. É isso aí, você pode buscar mais informações lá com a gente no CIES, ligando lá para a nossa central lá do sindicato. A gente te indica aí a IntegraCorp e outras empresas que de fato fazem parte,
fazem a hospedagem. Eu confesso, Otávio, que se eu tivesse ingressando ao mercado de segurança eletrônica agora, nesses últimos 2 anos, principalmente, não vou dizer nem os últimos anos, mas vai de 2019 para cá, que aí veio a pandemia, eu confesso que eu não investiria abrindo uma central de monitoramento, e sim eu partiria para esse segmento de hospedagem ou, de repente, até uma franquia, entendendo melhor o formato daquela operação, por exemplo, da Integra Corp. Nós temos a Atende Portaria, que também é associada ao CIES e também tem o formato de franquia. A minhaportaria.com também tem esse formato. Eu iria buscar essas empresas como vocês para poder, e não montaria, não investiria. Eu deixaria esses 200 mil, óbvio, eu tenho um pouco mais lá, mas vamos dizer que os 200 mil é um setup de uma central de monitoramento. Para começar. Eu e depois tem o reinvestimento. Exatamente. Você não vai comprar um gerador de 150 mil reais, vai comprar um gerador de 15. Exato. Aí depois você vai ter que colocar um gerador de 40. Aí tem a estrutura de TI que vai mudando. Então, 200 mil para começar. Se você colocar, eu acho, por exemplo, nós mesmos aqui, em 10 anos, foi muito mais de 2,5 milhões para montar uma central. Com certeza. Né? Então, se a gente planilhar, a gente chora. Então não pode esquecer Mas dessa eu parte. iria para isso, porque eu pegaria esses 200 mil e investiria em ações de marketing, capacitação técnica do meu consultor de vendas para gerar resultado. Aí eu fico com dinheiro bom no bolso e não vou pensar na dor de cabeça. O objetivo de qualquer empresário que monta uma empresa é você ter um retorno em cima do capital investido. Sim. Né? Ele tem que compensar ele ser empresário do que ele ir buscar um mercado do trabalho. Então, para isso tem um risco, que você pode ganhar ou não. Então, nesse sentido, com certeza, a melhor forma, eu acho que é ele indo atrás de uma empresa de franquia. Porque ele vai conseguir fixar nas vendas. Sem vendas, a empresa não existe. Então, e o que a gente vê muito, por exemplo, é uma central chegar às vezes em 10, 15 condomínios, ele não tem mais aquele tempo que ele tinha antes para poder vender. Porque ele tem que dar atenção para o síndico A, B e C, ele tem a empresa para administrar, tem o financeiro, tem o RH, tem um administrativo. Ninguém começa com uma estrutura gigante. Isso aí faz ele perder tempo em vendas. E olha que bacana o que você está falando aí, já entra num contraponto que existe o sindicato dos porteiros, né, os sindifícios, que nós fizemos até o primeiro podcast da série CIES em Destaque, foi voltada sobre isso, né, a proibição da portaria remota, porque a alegação de desemprego, né? E a gente está falando muito aqui de muitas pessoas, né? Não é só um operador de monitoramento, é o atendimento ao saque, o departamento de qualidade, a coordenação, aquela pessoa que vai buscar as demandas diárias que vocês síndicos, vocês moradores tragam, que é, o cara tá aqui no meu aplicativo do correio, que o correio veio, tentou entregar e não recebi da portaria, aí quando você vai ver, o correio nem passou na rua, tô dando como um exemplo, mas também tem as outras operadoras, as outras empresas. Então a gente está falando de uma geração grande de empregos, né? E aí quando nós falamos de uma central de monitoramento com essa quantidade de funcionários para poder gerenciar aí, que seja 10 condomínios, como você falou, ou eu foco na gestão dessas pessoas, ou eu foco em vendas. Sim. Quem quer focar nos dois acaba não conseguindo e não alavanca no mercado. Né? Exato. Só pegando um gancho do que você falou, tá, sobre essa questão da proibição do sindicato, né, eu acho que eles estão vendo uma forma bem errada. Né? A primeira coisa é que a eficiência da portaria remota ela é maior. E a proteção da pessoa que trabalha na portaria remota também é maior, visto o que aconteceu nos últimos dias. Sim. A pessoa está num lugar seguro, ela tem um ambiente que favorece a sua saúde de trabalho também, né, e não expôs ao risco. Não é aquela cadeira de madeira, porque, né? vou dizer, o porteiro ele é controlador de acesso, não é segurança. Isso. O segundo fato na questão do desemprego, etc., que não é verdade, é que existe, quando a portaria remota entra, tem duas coisas que o síndico vai fazer. Ou ele vai reduzir o custo, ele pode reduzir 100%, o que não, ele costuma uma economia de 30%, ele pode reduzir 30%. Né? É uma opção dele. Ou então ele vai fazer obra. Tá? Se ele optar pela opção, vai reduzir, tudo bem. Aquela pessoa que mora no condomínio vai gastar lá 200, 300, 400, 500 reais a menos. Que às vezes é uma economia importante para pagar uma parcela de um carro, para pagar uma parcela de um imóvel, para ele poder querer às vezes reformar a casa dele com o dinheiro que ele vai começando a economizar. Poder passear com a então, família. Então, assim, pode ser, esse negócio do desemprego não existe, porque aquele dinheiro, ou ele vai fazer uma poupança para gastar no futuro, ou ele vai investir em outro segmento e vai gerar emprego em outros segmentos. Sim. Então isso é uma tremenda falácia, falar que vai gerar desemprego. Não é verdade. Ele vai desenvolver desenvolvimento e vai criar mais empregos ainda. Esse que é o meu ponto de vista. Então, nós já até trouxemos isso com o Lima, que o Lima é o presidente da Sintracesp. O Sintracesp é o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Segurança Eletrônica do Estado de São Paulo. E lá ele tem
cursos para poder capacitar. Então, o porteiro que está saindo lá daquele cargo, ele pode vir procurar o Sintracesp, que é o sindicato que defende o laboral, né, dos funcionários, buscar curso de capacitação e se tornar um operador de monitoramento, ele pode se tornar um coordenador operacional, um supervisor, ele consegue ter ali um plano de carreira, né, e o porteiro vai ser porteiro sempre. E o que eu acho legal, então, só para vocês terem uma ideia, aproveitar ali o insight do Gustavo, não, perdão, do Otávio, é a questão que você falou sobre a redução, né? Então, a gente vamos falar em números, hoje você está pagando aí 20, 21 mil reais de portaria 24 horas, você vai reduzir aí para 7, 8 mil reais uma portaria com empresas sérias. Com implantação, tá? né? Uma implantação em empresas sérias, que empresas sérias vai te cobrar essa média. Então você está colocando aí, vamos dizer, eu vou reduzir um pouquinho, mas vamos dizer que você paga 15 mil de portaria, você vai passar a pagar numa portaria remota 7,5, você está economizando R$ 7.500 por mês. E aí, esses 7.500, você já trouxe uma redução de 50%. Então, se o seu condomínio custa R$1.000, se o síndico for lá e decidir junto com vocês reduzirem tudo, vocês vão pagar só R$500. Essa não é minha recomendação, não é a recomendação do Otávio de grandes empresas do mercado. Você reduz aí, vai, R$200 essa fatia, Exato. Mantém ainda, então, o condomínio de 1.000 para 700, aí você fala, mas qual foi o ganho que eu tive? Esses R$300 que vocês estão colocando no caixa vai servir para você fazer uma melhoria no seu elevador, vai servir para que depois de 10 meses você consiga comprar um gerador para uma situação aí que faltou energia elétrica, você conseguir ter funcionamento do seu pleno condomínio, uma melhoria de fachada, uma valorização do seu imóvel, até para uma venda futura. Então é isso. Você está vendo? A portaria remota, ela te traz a redução de custo, ela te aumenta a segurança, que é a cereja do bolo, eu falo que é a redução de custo. É isso aí, eficiência máxima, né? Eficiência para o consumidor na parte financeira, eficiência na segurança, né? E a valorização do imóvel. E sem riscos trabalhistas, tá? Deixar isso bem claro para você que está nos assistindo em casa. Você eliminou o problema hoje daquele risco, daquele passivo trabalhista que você tem com aquele profissional, né? Por exemplo, nessas situações, imagina um condomínio que não é nem terceirizado a portaria, Otávio, que é o porteiro físico próprio, contratado, né? O porteiro orgânico que a gente chama, nessa questão aí da energia elétrica que faltou. Como é que esse porteiro consegue chegar? Tinha ônibus para ele chegar no condomínio? Quem que ficou na portaria? Foi o síndico? Será que ele não pode reclamar depois, num processo trabalhista, que ele ficou exposto ao risco sem necessidade? Também. Que ele não estava fazendo a função dele? Então olha só, olha quanta pulguinha atrás da orelha a gente está deixando para você aí que mora em condomínio, que precisa tomar atenção. Nós não estamos aqui radicalizando e nem todo condomínio consegue comportar o serviço de portaria remota. Pode ser a portaria híbrida, depois a gente entra nesse assunto. Mas olha quanto risco você consegue eliminar com a contratação de empresas sérias, empresas que se dedicam e trabalham para isso. Ela elimina vários riscos que você tem, que você pode correr, que não vale a pena. A sua tranquilidade não vale o risco que você corre. Só na questão trabalhista é importante salientar também, né, que todos os funcionários de uma portaria remota na central, elas têm que ser CLT. Né? A gente encontra aí algumas empresas contratando como MEI e depois o síndico, pode ser que ele tenha uma solidariedade. Né? Já lá na minha cidade tem uma empresa, não posso falar nomes, né, que ele acabou contratando todo mundo por fora e esses funcionários entraram contra os condomínios. Uma hora eles vão receber. Né? Então, assim, além de ver a central, é importante ver qual que é a relação trabalhista que existe entre aquela empresa e os funcionários que estão lá. Então, é importante tirar o certificado do FGTS, né? Chegar como é que chama lá? As certidões negativas. Ir no local, né? Para ver se condiz. Pô, chega eu tenho 80 portarias. Aí chega lá numa central, o cara tem 2 funcionários trabalhando. Alguma coisa de errado tem, né? Então é importante também, a visita ela é boa para isso, né? Não só a parte da estrutura, mas para você entender que você está comprando é o que vão te entregar, qual que é o risco que você tem. E o síndico também, para trazer um pouco de tranquilidade, tá, Otávio? O síndico, aquela comissão de segurança que foi constituída numa assembleia para fazer a contratação de uma portaria remota desse serviço e buscar empresas do mercado, pode entrar em contato com o CIES SP, tá? Aqui do estado de São Paulo, que nós vamos verificar as empresas, a gente pode falar para você quais são as empresas que são sérias, né? Existem, não necessariamente a empresa está associada, mas a gente consegue ali com o nosso jurídico meio que balizar você e te trazer essas questões que o Otávio trouxe. Olha, a empresa tem que ter funcionários registrados, os funcionários são registrados através de uma convenção coletiva que representa o Sintracesp. A empresa tem que ter as certidões negativas. Olha, a empresa é uma empresa associada à CIESE, é uma empresa que está preocupada em trazer a seriedade para o
consumidor final, né? É isso. Isso aí. Bacana. Otávio, tem mais alguma coisa para falar aí sobre Central? Pra gente bater o papo aí? Estamos quase chegando no final do nosso programa. Eu acho que todos os temas principais foram abordados, né? Mas indo na nossa linha, né? Nessa nova gestão do CIES, que eu tenho só a parabenizar a todos, porque eu acho que nunca foi tão ativo esse sindicato, né? Legal. Então, eu acho que é muito importante isso, porque vai dar segurança não só para os clientes, mas também para a gente estar no segmento, a gente quer uma regulamentação em cima disso. Né? Então, assim, parabéns para vocês pelo trabalho que estão fazendo. Obrigado, vou levar os cumprimentos ao presidente, Isso. o Alexander Violin. Isso, e eu acho que é continuar nisso, lutando para ter mais associados, né? Eu acho que não adianta o cara só pensar na gente quando chega algum problema que aconteceu agora. Exatamente. Esse é um processo de construção que são todos os dias, todos os meses, né? E todos nós temos bandeira em comum. E eu acho que essa parte em comum a gente tem que se juntar e buscar o melhor sempre. Sermos unidos, né? É isso aí. Então, bacana. Otávio, mais uma vez, muito obrigado aí por participar com a gente aí do CIES SP em Destaque, no nosso podcast aí, que é o nosso compromisso aí mensal de trazer para o público em geral e para o empresário, para a área do segmento de segurança eletrônica aqui do estado de São Paulo, as novidades, o que está acontecendo, o panorama do mercado e buscar sempre alertar e trazer o melhor aí para o consumidor final, que é o objetivo, né? É isso aí. Tá bom? Obrigado mesmo. E você que nos acompanhou, não deixe aí de curtir, compartilhar, nos seguir aí, marca aí, se inscreva no nosso canal aí do YouTube para estar antenado conosco no CIES São Paulo. O meu muito obrigado e até o próximo programa SP em Destaque CIES São Paulo, tá bom? Uma boa noite a todos e até breve. Tchau, tchau. Valeu.